Digital Twins, ou gêmeos digitais. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Desvendados. Imagine que você tem um fusquinha azul que é apreciado e que gera interesse por onde ele passa. Agora imagina você virtualizar ou digitalizar esse Fusca azul, inclusive simulando seu desempenho, manutenção e até mesmo a quebra de motor. Tudo isso está envolvido hoje no que a gente chama de gêmeos digitais, não é, Mari? É isso aí, o próprio termo já dá um entendimento do que a gente vai falar, né? Gêmeos digitais, ou seja, uma cópia, uma réplica. Depois a gente vai esclarecer se pode chamar mesmo de cópia ou não, tá? E essa tecnologia ela é utilizada através da coleta de dados reais e monitoramento para identificar melhorias ou até mesmo promover experiências incríveis, né? Para nós como consumidores ou mesmo dentro da nossa gestão de negócios. Para falar sobre esse tema, a gente traz 2 especialistas no assunto. Ney Neto, que é especialista em Web3 e experiências virtuais. Seja bem-vindo, Ney. Obrigado, prazer estar aqui. Igualmente, obrigada por ter aceito o nosso convite. Tá ótimo. E também aqui conosco, Davi Carboni, que é Head Digital Enterprise da Siemens Brasil. Seja bem-vindo, Davi, obrigada. Muito obrigado, vai ser uma troca bem enriquecedora. Acho que vamos desmistificar bastante coisa hoje aqui. Legal, obrigado pelo tempo de vocês. E já que falamos sobre desmistificar, eu trouxe o exemplo do Fusca Azul, óbvio que é um exemplo simples diante de todo esse contexto, mas o que a gente pode utilizar de exemplo, ou como a gente pode definir essa nomenclatura Digital Twins ou gêmeos digitais que começa a ficar cada vez mais presente no nosso vocabulário, no nosso dia a dia? Legal, acho que eu vou começar aqui. Hoje fica muito difícil até de você estipular limites, né? O que nós conseguimos digitalizar. Basicamente, o conceito do gêmeo digital, ele é o produto ou uma máquina ou um processo ou um sistema ou qualquer coisa replicado num ambiente digital e retroalimentado por informações do ambiente real, do ambiente físico. Então, imagine o exemplo do Fusca Azul, onde eu tenha aquele design, né, o gráfico do Fusca Azul no ambiente digital, mas eu tenho um sensor que verifica a capacidade do tanque ou o nível de combustível do tanque, um que monitora a pressão dos pneus, o outro que monitora a temperatura do motor, e tudo isso retroalimenta o meu gêmeo digital, fazendo com que eu consiga a todo momento prevenir ou intermediar antes que uma falha ocorra. Então, o seu pneu furou. Eu começo a perder pressão do pneu. Eu aviso você, ou eu aviso aquele sistema como um todo, para que eu ligue o compressor e comece a colocar pressão naquele pneu. Ou, de maneira mais simples, eu dou um alerta e falo, olha, você tem, nessa pressão que eu estou perdendo, você consegue rodar mais 20 quilômetros. Dentro desse trajeto, procure um ponto e faça uma parada com segurança. Então, basicamente, hoje o gêmeo digital ele consegue replicar qualquer objeto desde que eu tenha um sistema de dados retroalimentando aquele objeto. Nada adianta, né? Eu acho que mais para frente a gente pode conversar um pouco disso, do que é um gêmeo digital e do que é um objeto digital, né? Você falava, o objeto digital é quando eu crio uma réplica daquele objeto físico no ambiente digital, mas eu não retroalimento aquilo. O gêmeo digital é algo fiel. Então, as mesmas medidas ou as mesmas informações que eu tenho no ambiente físico, eu valido e coloco e insiro isso no ambiente digital. Vou explorar um pouquinho mais nomenclaturas. É mais aceitável, talvez até seja preconceitos, né, estabelecidos. Eu posso chamar de cópia digital? Eu posso chamar de cópia ou versão digital do objeto real? Como que são as nomenclaturas mais corretas para a gente controvérsias, ou são várias? São também? várias, tá? Mas assim, o produto digital é o que valida bem a expressão. Eu tenho aquele produto digital, ele não é um gêmeo, ele é uma réplica só do objeto lá. Muitas vezes esse produto digital, ele não chega nem a ser uma réplica considerando as características físicas. Então, pegar o exemplo do Guilherme do Fusca Azul, eu posso ter o Fusca Vermelho. Sim. Ele não validou o que é o real, mas ele é o produto. Por quê? Porque às vezes eu não quero a textura ou a cor, ou eu quero validar qual que é o consumo de combustível de 0 a 100 km por hora por 2 horas.
Então eu não preciso, a cor ou a textura do produto não vai influenciar nos meus testes. Agora, se eu quero ter um fotorrealismo, se eu quero ter algo muito igual ou o gêmeo de fato do produto real, eu preciso ter esses sensores, eu preciso ter a mesma textura, eu preciso ter a mesma cor, as mesmas características físicas, até para que depois o Ney vai poder contribuir isso muito com a experiência de usuário, mas diria que mandatório eu ter esse fotorrealismo, essa fotossemelhança, para que eu consiga criar esse ambiente falando, poxa, começa a ficar complexo, eu não consigo mais distinguir se eu estou vendo o Fusca real ou se eu estou vendo o Fusca digital. No final do dia eles precisam ser univitelinos, é isso. Exato. Precisa ser igual, literalmente igual. E como que a gente vê, assim, pela tua fala, a minha identificação inicial é que isso se aplica muito mais à indústria nos dias de hoje, né? Eu dificilmente consigo me conectar a outras frentes. E aí eu queria trazer um pouco da experiência tua também, em como que os gêmeos digitais é fortalecido através da Web3, da experiência do cliente na internet ou no digital como um todo. Muito bem. Bom, tem um campo que é o estudo dessas tecnologias, né? Para acontecer tudo isso que o Davi falou, você precisa de uma massa de dados sendo empacotada em tempo real, alimentando esses modelos. Você precisa de muito processamento, muita GPU, né? Muita placa de vídeo. Então, ao passo que do lado do consumidor a gente escuta que o metaverso flopou, eu acho que essa é uma narrativa que ficou bem difundida aí. Olha o que a gente está discutindo aqui nesse podcast hoje, que o metaverso, na verdade, ele existe, ele é necessário e a indústria precisa dessas ferramentas e dessas tecnologias para aprender antes de desenvolver o produto físico, né? No lado do consumo, o entretenimento, as experiências de marca ou a interface com o usuário final, ele não precisaria estar com toda essa retroalimentação de dados em tempo real. Quando a gente fala de Web3, que é uma outro assunto, é a internet do valor, eu poderia pegar o seu Fusca Azul, poderia pegar esse modelo que não está sendo retroalimentado em tempo real, então ele não é um gêmeo digital, ele é um objeto digital, e distribuir isso para toda a comunidade de fãs de Fusca. E a partir daí, eu teria 1000 usuários que são fãs, que são donos dessa réplica digital, e esse Fusca Azul virtual funciona como um elo entre essa comunidade de fãs. Então aqui não tem nada a ver com indústria, né? É uma aplicação das mesmas tecnologias que eu falei antes, que é a realidade expandida, que é a imersão, com uma outra aplicação focada no dia a dia das pessoas. Criei um avatar. Criou um avatar, Praticamente criou um 3D desse Fusca Azul que, independente do processo de fabricação, um fã poderia colocar um óculos de realidade virtual e olhar todos os detalhes ali dentro desse modelo, né? Então, se cria experiências a partir das mesmas tecnologias. Nos dois cenários, nos dois contextos, qual é o primeiro passo para iniciar um projeto de gêmeos digitais ou de criação de um objeto digital, um avatar, né, pautado na experiência do consumidor ou numa visão mais industrial para mapear processos e identificar melhorias de processo? Por onde eu começo um projeto? Perfeito. Eu acho que assim, os cenários vão ser muito similares, né? A primeira coisa, eu preciso validar muito bem o que eu vou replicar no ambiente digital. Então, eu vou usar o seu exemplo do Fusca porque eu acho que deixa isso bem factível para todos, né? Eu já sei que eu quero Fusca, mas agora eu preciso validar quais são as informações cruciais para eu alimentar aquele meu modelo digital. Então, poxa, a temperatura, ou se o Fusca está desbotando, é uma medida, é uma informação que eu preciso? Né? Na indústria, a gente passa hoje por uma realidade muito focada em sustentabilidade, em como a indústria vai nos beneficiar, seja ela com pegada de carbono, com eficiência energética, com consumo de água. Ou seja, nós dentro da Siemens, principalmente, trazemos isso, que a tecnologia ela tem que ter algum propósito, e esse propósito tem que beneficiar a sociedade como um todo, né? Então, a gente costuma dizer que eu preciso sair da dependência dos recursos finitos
energia ou qualquer um desses, e explorar os recursos infinitos da indústria. E os principais, ou o principal, dá para falar de apenas um recurso infinito da indústria, são os dados. Então eu preciso idealizar aquele produto e validar os dados, porque o dado por si só ele não tem muito valor. Eu preciso pegar aquele dado, transformar em informação, por isso, né, o exemplo da cor, se está desbotando, aquilo para mim não vai fazer muito sentido, porque não muda nada. Mas um dado de pressão de pneu ou de combustível é um dado válido. Então eu preciso usar esses dados de forma eficiente e explorar os inúmeros recursos, né? Hoje, até acelerado pelas tecnologias habilitadoras, com uma IA possibilitando a tratativa ou a interpretação dessa grande quantidade de dados. Hoje 5G, para que eu consiga trafegar também, porque não adianta eu ter uma grande quantidade de dados e não conseguir levar esses dados de um lado para o outro. Então, de forma básica, eu preciso validar o produto e coletar esses dados e fazer com que esses dados sejam dados realmente necessários. E do ponto de vista da experiência do consumidor? Dados. Dados também. O É o dado ponto inicial de um O projeto. dado é o novo ouro, não é à toa, né? A inteligência artificial precisa de dado, o dado tem que ser questionado, o dado tem que ser analisado, ele tem que ser estruturado, e a gente depois vai caminhar para um lado de modelagem 3D, renderização 3D, né? Quando a gente fala de experiências imersivas, realidades expandidas, a gente está falando de uma coisa que não é mais plana. A gente está sempre buscando olhar a tridimensionalidade dessas réplicas, né? Mas tudo parte de dado. Até essa modelagem é feita a partir de parâmetros X, Y, Z, de profundidade. Então, realmente é dado. Visto que, então, tudo é baseado em dados, ou tudo pode começar através dos dados, existe a ótica inversa, onde eu tenho primeiro um gêmeo digital para depois eu ter o gêmeo real? Eu vou dizer para você que hoje, do cenário industrial, essa é a realidade de quase todas as novas indústrias. Até porque isso economicamente vai equilibrar muito melhor o projeto. Uma vez que você idealiza o seu projeto no ambiente digital, você evita desperdícios de materiais com protótipos, você evita retrabalhos na obra civil, porque você já desenha o seu projeto considerando as características do ambiente onde aquilo vai ser instalado, né? Nós temos hoje no Brasil já alguns fabricantes de máquinas que utilizam desde do processo de pré-vendas o gêmeo digital. Então, quando ele aborda o cliente final, que é o consumidor daquela máquina, ele aborda com uma abordagem que nós chamamos digital. Então, ele vende a máquina digital. E aí, posteriormente, após tudo validado, aquela máquina é produzida. E aí, na instalação daquilo, eu não tenho retrabalho, porque no projeto inicial eu já validei. Mas há um retrocesso de depois eu alimento o meu gêmeo digital com o que o físico está operando e não mais digitalmente? Esse é o estado da arte em gêmeos digitais. É você ter o gêmeo digital online. Então ele está pegando daqueles dados, olhando, poxa, essa máquina ela está fazendo primeiro o movimento para a esquerda e depois para a direita. Se eu inverter isso, eu tenho um ganho de performance. E automaticamente eu ajusto toda a sequência de movimentos daquela máquina para que ela reflita isso. Legal. Eu acho que eu quebrei. Eu fui lá pro fim agora, já pro estado da arte, e a Mari fez uma pergunta sobre o início. Então vamos dar uns passos para trás. Quero começar com isso. Quero começar a incentivar ou fazer gêmeos digitais na minha indústria ou trabalhar a experiência para o meu cliente dentro de uma jornada do cliente através de experiências digitais. Quais são os primeiros passos? Além dos dados, como a gente já trouxe aqui anteriormente. Eu usaria dizer que funciona na música, funciona na arte, é seguir os mestres, assim, sabe? Você aprender com o exemplo das grandes. Quando a gente está recebendo hoje alguém aqui que está comissionado por uma empresa como a Siemens a liderar um departamento de inovação e aprender, né, criar protótipos e soluções novas a partir desses aprendizados, aqui para mim está a receita de bolo para quem estiver assistindo a gente, seja um pequeno, médio ou grande empresa, é você olhar para a inovação como alguma coisa necessária dentro da sua empresa, não para o teu guri de TI só, né? Você tem que trazer isso para o centro da cultura da empresa, criar times
e colocar isso para estar nas metas anuais. Você tem que ter um protótipo de alguma coisa dentro da sua empresa. A gente fez muito squad de inovação, principalmente na época da pandemia. A prática ficou difundida, continua, e eu acho que é a prática mais saudável para quem busca ter um início em novas tecnologias. Assim, eu indicaria um comitê de inovação Uhum. para Poder buscar. avançar, né? Agora, acho que um pouco mais para você, Davi, quando a gente fala em utilizar essa tecnologia de gêmeo digital para um processo mais voltado para monitoramento de processos, de eficiência, de gargalos de produção, qual que é a grande vantagem de eu usar tecnologias de monitoramento convencionais, vamos classificar dessa forma, versus eu investir num projeto de digital twins para buscar melhorias em algum processo já instalado na empresa? Legal. Eu acho que os processos convencionais, eu não vou dizer que eles não são eficazes. Eles são, mas eles são eficazes diante de padrões. Então, quando você define que eu vou fazer o monitoramento de um objeto, de um ativo da minha indústria, ou aqui falando não só no ambiente industrial, mas trazendo isso para cidades inteligentes, eu vou monitorar um hospital, ou trazendo isso para a área da saúde, ainda dentro da saúde, eu vou monitorar um paciente. Hoje a gente trabalha na parte tradicional muito por padrões. Então eu sei que, poxa, se eu estou monitorando um paciente, a temperatura estável dele é até 36,5. Se fugiu disso, eu começo a interpretar que aquilo não é o que está fora do padrão e me gera um sinal de alerta, né? Isso é eficaz até hoje, mas isso, por exemplo, nesse cenário do paciente, eu talvez tome alguma medida, ou dou algum medicamento para administrar aquele estado febril, para que a temperatura se abaixe, né? E o paciente volte a ficar confortável. Mas imagine que eu consiga agora, com machine learning, eu começo a entender o comportamento daquele paciente, inteligência artificial, que eu tenho uma base de dados muito valiosa e comece a fazer as comparações. Poxa, é verdade, pela teoria, acima dos 36,5, ele entrou num estado febril. Mas veja, esse paciente ele tem um comportamento que ele almoça, pega uma área de sol e essa temperatura influencia na temperatura interna do corpo. Então aí que vem o grande valor dessas tecnologias. Eu passo a tomar atitudes diante de cenários concretos. Então, assim, poxa, fugiu do padrão? Fugiu, mas o porquê, né? Olhando agora para um cenário industrial, nós temos várias formas de fazer manutenções, né? No nosso dia a dia, nós fazemos muito nos veículos nossos, as manutenções preventivas. Eu troco o óleo do meu veículo, porque o padrão diz que a cada X quilômetros, a depender do tipo do óleo, se faz necessária a troca, mas por precaução. Agora imagina que você tem um aprendizado, a inteligência artificial com machine learning, com o aprendizado do seu comportamento, ele começa a perceber o jeito que você dirige. Não, você dirige de forma muito saudável, você preserva os recursos mecânicos, você não precisa. Por mais que o óleo que você colocou, ele é para uma determinada distância, você pode explorar um pouco mais. Agora eu não, eu já tenho uma direção mais agressiva, eu forço a mecânica. No meu caso, eu preciso trocar antes do que era o planejado, porque eu comecei a entender o meu modelo de negócio. Então, do ponto de vista financeiro, isso se equilibra muito. Eu passo a fazer as intervenções no momento que de fato é necessário e não no momento preventivo. E aí, poxa, mas em um momento você vai trocar sim, mas você imagina que eu estou num gargalo produtivo e eu falo, eu vou parar essa máquina para fazer uma substituição de uma peça que de fato eu não precisaria estar trocando agora, eu poderia deixar para trocar no final de semana, onde eu tenho uma parada planejada. Mas você também está falando de trazer outras camadas de dados, de interpretar esses dados e adicionar numa versão digital que numa versão de monitoramento tradicional eu não teria. Não teria, exato. Né? Você E a tem integração dessas informações me leva para uma tomada de decisão mais precisa. assertiva. Mas aí, obviamente, eu preciso trazer a temática de segurança e confiança naquilo que eu estou compartilhando. No seu cenário, por exemplo, da troca de óleo,
O quanto eu estou confiante em passar para uma concessionária que o meu modo de dirigir é mais agressivo e isso pode impactar, inclusive, se eles vazarem com o meu dado, na minha seguradora em querer me cobrar um seguro mais caro, porque eles sabem, através de dados que o meu carro gera para a minha concessionária, de que eu dirijo de uma maneira mais agressiva. Onde é que está essa segurança e a confiança nessa troca de informação? Eu acho, Ney, eu vou começar aqui, mas esse é um ponto, né, do cenário industrial. Acho que agora faço um paralelo muito básico, mas da mesma forma que o dado passou a ser o ouro, ninguém quer o encanamento vazando, ninguém quer o dado vulnerável. Então a segurança cibernética se torna crucial nessa nova revolução industrial. Então, quando a gente começa, e não necessariamente eu preciso estar falando de gêmeo digital. Na concepção daquele projeto, eu vou precisar de validar esses dados. A partir do momento que eu começo a validar esses dados, eu preciso garantir que eu não tenha um sistema vulnerável aqui. E tem o agravante da inteligência artificial, né? Agora que está multiprocessando todas as informações, a gente está começando pela primeira vez a se questionar como essas IAs aprenderam tudo que elas sabem. Da onde vieram esses dados? Quantas horas de vídeo não permitidos foram consumidas para treinar esses modelos, né? Aqui no que o Davi estava explicando, por exemplo, a gente tem uma questão. A gente sabe que a gente está andando e gerando dado. A gente está respirando e gerando dado. Almoçando e gerando dado. Tá certo isso? Até que ponto? Né? Quando a gente fala de saúde, por exemplo, a gente quer gerar dado em tempo real sobre a nossa saúde, nossa condição física. O consumidor não deveria ser remunerado pelo dado? Então tem umas questões que são éticas, tem umas questões que são legais, o assunto é bem profundo, né? Mas é um avanço tecnológico. É um avanço tecnológico, não dá para a gente repelir. E a Web3, que é onde eu atuo mais, tem propostas, né, de solução para a geração de dado não monetizada. Então, por exemplo, se você está gerando dados da sua geolocalização, quando você está andando no Google Maps, o Google devia estar te remunerando. A mesma coisa funciona para a saúde, a mesma coisa funciona para todos os modelos. Então, eu gosto muito do dado é o ouro por causa disso. Se ele é o ouro, ele tem que ter valor. Sim. E a inteligência aumentada fala muito disso, né? O Waze só é o Waze porque eu estou ali compartilhando dados do meu Em tempo real. deslocamento em tempo real e avisando quem está vindo 1, 2 horas atrás para ele mudar o caminho porque aqui está congestionado. Mas o que eu ganho com isso no dia a dia? Eu só estou ganhando talvez chegar mais rápido no local porque alguém que está antes de mim está chegando atrasado. Não tem E o vazamento nenhum desse valor. dado é perigosíssimo. Sem dúvida. Imagina o dado da sua saúde biométrica ali no dia a dia na mão das farmacêuticas. Eu vou dizer que isso reflete na indústria, porque muitos desses dados às vezes é o know-how industrial. E aí imagina eu também fornecer este know-how de um produto meu que é patenteado, por exemplo, deixar isso vulnerável e alguém de alguma forma captar aqueles dados, né? Eu acho que o objetivo é o mesmo, de que forma que a gente protege, né? Mas hoje, dentro do cenário industrial, quando a gente passa a analisar uma oportunidade de gêmeo digital, é segurança do princípio, é segurança by design, né? Security by design que nós denominamos. Então, eu estruturo o meu projeto considerando todas as camadas de proteção, seja criptografia, firewall, ou às vezes reconhecimento facial, né? E aí, talvez para reconhecimento facial, o Ney tem algumas considerações. Poxa, a IA está ficando cada vez mais precisa. Como que eu daqui a pouco vou distinguir se de fato é o Davi que está ali ou é um gêmeo digital do Davi que está validando um avatar, né? Mas a realidade é a mesma. Então, acho que a segurança ela tem que estar no pilar principal de tudo que permeia. E a isso. qualidade do dado? Junto com a segurança, no mesmo degrau? Porque a gente também está falando de uma tecnologia pautada em dados. Se o dado é lixo, logo, né? O que a gente fala, entra lixo, sai lixo. Garantir a qualidade desses dados, da coleta desses dados e os dados precisos para avançar com a estratégia se torna também crucial. Sim, e a IA é um braço de apoio muito grande aqui, né? Para filtrar e qualificar melhor o dado. Algumas tecnologias também são necessárias nesse processo de garantir a qualidade dos dados para sustentar uma estratégia de digital twins? Eu vejo que os wearables são um belo caminho para isso, assim, sabe?
os óculos, os Fitbands, hoje é o celular, mas eu acho que vai começar a ter muito contato dessas wearables com o nosso corpo e fornecer dados biométricos em tempo real. Da fita Não, sim. não diferente na indústria. Os IoTs, né? Para nós, o IIoT, né? O Industrial IoT. É isso. É de que fato que eu tenho aquele dado que é um dado válido. Falei há pouco, né? O dado ele precisa ser informação, porque se for dado por dado, talvez eu não precise me preocupar com cibersegurança, com nada, porque aquilo não tem valor. Agora, a partir do momento que eu validei e aquilo traz algum insight valioso para mim, eu preciso mandatoriamente Mas aí eu vou pôr proteger. uma pólvora, então, nesse assunto, inclusive convidar os nossos ouvintes a assistir o episódio que a gente fala sobre healthcare e dispositivos, né, como wearables, gerando biometrias e etc. Um episódio super rico que nós gravamos com o grupo Fleury. Muito se fala sobre Digital Twins e o apoio da IoT para eles, né? Mas o avanço do IoT, nas tendências, quando a gente lê as estatísticas e os estudos, é ir para um IoB, onde o think passa a ser behaviors, né? É o trabalho com o comportamento gerado depois que há uma análise através daquele dispositivo. Então não adianta você simplesmente me avisar que minha geladeira está sem alface. Se eu não tiver um comportamento de compra do alface, a minha geladeira vai sempre apitar que eu estou sem alface. Então, para que serviu o IoT? Só para me avisar que eu não tenho alface? Então, se não mudar um comportamento posterior a esse alerta, eu vou simplesmente ter um mecanismo que custou ainda hoje muito caro no mercado, né? Não está massificado, mas sem nenhum tipo de ação. E a gente também fala muito sobre dados acionáveis, que está muito associado ao IoB também. Como é que Digital Twins vai se associar ao IoB especificamente? Eu acho que isso eles vão se conectar, tá? Eu acho que assim, o IoT vai continuar, né? O que falávamos sobre o tema de como eu faço as predições. Então, legal, o IoT ele vai me dar um insight dizendo assim, olha, você começa a ter, no exemplo da geladeira, você começa a ter uma baixa de algum legume ou de alguma verdura, né? E aí, eu entendendo o seu comportamento, eu vou falar, não, Guilherme, mas você come verdura uma vez por semana, então ainda nós temos verdura para mais uma semana. Então, eu acho que assim, vai começar a ter conexões desses sistemas como um todo, né? É o que a gente fala hoje, poxa, o IoT é parte do Digital Twin, mas eu preciso de cibersegurança, eu preciso de validação, eu preciso do objeto digital, que também não pode se descartar isso. Então eu preciso de todas as etapas bem cumpridas para que de fato eu tenha um Digital Twin eficaz. Né, para que de fato ele comece a gerar insights valiosos. Mas eu acho que pro Ney isso mais ainda, porque você imagina você tratar isso no ambiente de pessoas, né? No exemplo, eu acho que os agentes autônomos, eles pegam a bola aí, né? A hora que a geladeira sinalizou que está faltando alguma coisa, mas analisou seu padrão de consumo, é onde as pessoas vão começar a ter os seus próprios agentes automatizados que conhecem o perfil, o que gosta, o que precisa e vão tomar ações autônomas. Faria um pedido imediato ou não, sugeriria uma nova receita, um novo cardápio. No espaço do meu campo de pesquisa, que são as réplicas virtuais de seres humanos, especialmente celebridades, essa questão da qualidade do dado, da validação do dado e da veridicidade da informação, ela é muito crítica. Então, primeiro, precisa de camadas extras de segurança de informação, porque a gente está falando de pessoas públicas, notórias, né? Uma história mal contada sobre a Sabrina Sato, sobre a Débora Seco, ela tem um efeito que pode ser devastador na mídia, porque são pessoas que exercem influência sobre grandes massas, né? Então a camada de segurança de informação é muito importante e a validação de veracidade dos fatos. A gente recentemente teve um caso muito emblemático na mídia da empresa fundada pelo Sam Altman, que se chama Word, que começou a fazer a verificação de pessoas nos centros e coletando um dado biométrico, que é um dado sensível do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, que era uma foto da sua íris, né, um reconhecimento facial. E em troca disso existia
um onboarding, né, um onboarding grant que as pessoas recebem para usar os tokens dentro dessa economia, mas ninguém parou para pensar o que é essa solução do ponto de vista de tecnologia, o que ela resolve de problema para a sociedade. E ela simplesmente é uma das primeiras, por isso está apanhando tanto, uma das primeiras tecnologias que se propõe a validar se você está tendo uma interação com uma pessoa de verdade no ambiente digital. Você vai acessar um Google Meet, uma reunião de Zoom, agora você tem ali uma tecnologia que me permite verificar se eu estou falando com o Guilherme ou se é alguma pessoa se passando pelo Guilherme como um deepfake, ou se é tão simplesmente uma IA autônoma passando-se por você com rosto, trejeitos e voz. Então, é isso para setar o espaço da fala da importância da segurança, da veracidade de dados, até o ponto da gente precisar provar que a gente é humano. Sim. Né? Só que a mídia não estava pronta para essa conversa ainda, para entender a proposta de valor da Word. Mas aonde está essa tecnologia quando a gente olha para metaverso? Onde eu tenho um entendimento de que eu estou ali de uma maneira digital, mas que eu não necessariamente preciso ser um digital twin. Onde ela nasce, onde ela morre, onde ela tem riscos, olhando para o futuro que você acabou de trazer para gente. O metaverso ele testou várias teses, né? Agora está longe da hype que já surfou alguns anos atrás, mas ele testou a tese de que eu tinha que ser a minha réplica perfeita. Ele testou a tese de que eu tinha que ser um dinossauro, eu podia ser um super-herói. Então, como ele é muito ligado com esse universo dos games, né? O Avatar, a skin, uma hora eu sou o LeBron James, a outra hora eu sou a Anitta dentro do Fortnite, por exemplo, que é um game ali com características de universo 3D, digital avatars. E a verdade é que nenhuma ficou estabelecida como a única. Né? Você pode ser o que você quiser, você pode ter uma aplicação que você entra, e se for um ambiente de negócio, e você é você, sua réplica perfeita. Mas a hora que você estiver no Minecraft, a hora que você estiver num outro ambiente digital, você é outra coisa. Né? Então, não teve uma tese que se provou como absoluta. Eu acho que a gente ainda está no processo de descoberta. Eu vejo muita gente tentando fazer no ambiente corporativo o teletransporte, vamos chamar assim, do executivo do jeito que ele é para participar de uma reunião. No Febraban, esse ano, teve o Gil Giardelli, meu parceiro, fazendo uma palestra holográfica. Então, ele não estava no palco presencialmente e o holograma dele fez essa palestra. Essa é uma das tentativas que a gente vê muito dentro desse ambiente da realidade expandida. Metaverso não morreu, está aí, as empresas estão investindo, a NVIDIA não para de crescer, Render, Aetir, né, são empresas muito fortes nisso e ainda não se provou qual é a melhor forma que você vai ser representado no metaverso. Eu fico até imaginando, cada vez mais a gente vê empresas com no dress code, onde você pode se apresentar digitalmente como você quiser. E a gente já tem nessas plataformas de videoconferência a possibilidade de você mudar o seu fundo, pôr um chapéu, mudar o seu rosto, fazer algum tipo de filtro, que é muito claro que está sendo utilizado um filtro ali na frente. Mas como reconhecer esse no dress code diante de um cenário que eu preciso validar se eu não estou diante do Guilherme transfigurado em alguma imagem ou o Guilherme fraudulento que quer passar pelo Guilherme? Talvez no cenário industrial, né, pegando um pouco do metaverso, né, é o que o Ney falou, o metaverso ele teve um hype e esse hype ele não foi positivo naquele momento, até porque tecnologia também é time. Será que para quem foi apresentado aquilo tinha minimamente ideia do que estávamos falando, né? E se idealizou que eu seria o Davi melhor no ambiente do metaverso. E não, para o cenário industrial, e hoje eu diria que para todos, o metaverso está servindo de um complemento. Então eu vou olhar o que eu tenho de bom no cenário real e o que eu tenho de bom no cenário digital. E aí eu vou juntar os dois. Então, para nós, o conceito de metaverso, o qual nós denominamos de metaverso industrial, ele tem esse apelo. Então, não é que eu não tenho mais a realidade e tenho só o digital ou tenho só a realidade. A ideia é o misto. Então, eu extraio o que é o melhor de cada um dos lados. O virtual vai se aproximar muito do real, então, no final do dia, né? Eu queria trazer uma última pergunta antes da gente transicionar para o nosso quadro game e sobre um tema que foi uma das suas respostas e que me chamou a atenção. O digital twins de celebridades, né? E a gente vive um mercado de influencers extremamente exponencial. Por que houve a necessidade de se criar digital twins para celebridades? Tem a ver com influencers?
No começo era para ter uma presença nas plataformas online. Eu citei algumas, né? Na última pergunta. Como você faria para ter a presença da Sabrina Sato no Roblox? O Roblox tem milhões e milhões de usuários. Então, tanto as celebridades quanto as marcas começaram a pensar formas de se comunicar com essas massas, né? Na pandemia, não podia fazer evento presencial, a gente começou a ver eventos dentro do Fortnite, lançamento de clipe, Travis Scott, Ariana Grande, o Emicida fez um também, assim, milhões e milhões de pessoas online no Fortnite, participando de um evento virtual, conectado no Discord. Acabou a pandemia, os eventos presenciais voltaram, os festivais de música voltaram, mas aqueles jovens, eles ainda estão todos os dias no Discord, eles estão todos os dias nesses ambientes digitais. Então, quando os avatares foram criados, a princípio era para habitar esses ambientes. Né? Então, tinha o GTA, tinha Fortnite, Free Fire, Roblox, Minecraft. E aí, depois, a publicidade começou a pedir a presença dessas influências virtuais no diálogo com o público, porque humaniza mais a campanha. Então, aí tem o sucesso da Lu, do Magalu, é que ela é uma porta-voz da marca. Ela fala em nome da marca. Então, às vezes a pessoa não quer interagir com o Twitter da Sabrina, ele quer conversar com o avatar da Sabrina. Então, é isso que a gente está, aos poucos, preparando. É um modelo conversacional de interação com o fã. Nos Estados Unidos já é um pouco mais difundida essa tecnologia. Você pode, por exemplo, conversar com a Marilyn Monroe. Imagina um fã que adora a obra dela, poder conversar com ela, com a voz dela, o trejeito dela, fazer perguntas sobre o acervo da obra, né? Tem uma questão de gestão de legado, assim, que eu vejo como forma positiva, mas tem outras vertentes, né? Quando a Volkswagen lançou o comercial com a Elis Regina, feita pela inteligência artificial, foi bem polêmico, né? Até qual é o limite da gente reproduzir uma pessoa que já se foi, né? Mas é isso, assim, a história dos avatares nasce para os ambientes digitais e depois ele inunda a publicidade. É muito grande, gente. Tem uma influencer virtual chamada Lil Michele, que é a garota propaganda da BMW. Esse é um business de bilhões de dólares, né? E agora ele sai desse ambiente virtual e extrapola, tá nas prateleiras. A gente acabou de lançar uma linha de produtos do avatar da Sabrina Sato que você compra na Drogasil, na Droga Raia. Então aí é uma matriz do digital vindo pro real. Legal. Muito bem, é assunto que não acaba mais, né? Dá Pois para é. fazer mais alguns episódios desdobrando aí o tema. Eu fiquei com várias perguntas, mas o nosso tempo já tá levando a gente pro quadro final, que é o quadro do game. No quadro do game a gente traz um cenário fictício, mas eu acredito que para vocês vai ser um cenário muito real. Até você citou cidades inteligentes, a gente vai falar sobre ele. E depois devolve a bola para vocês perguntando o caminho e a solução para resolver a problemática que a gente apresenta aqui no quadro. Vamos lá? Vamos. Bom, então o quadro é o seguinte: vocês fazem parte de um time que gerencia uma cidade inteligente, um projeto de cidade inteligente e que utiliza Digital Twins como uma estratégia de monitoramento dos processos dessa cidade. E houve um ataque cibernético nos sistemas que gerenciam Digital Twins da cidade, e esse ataque pode comprometer dados sensíveis, informações pessoais dos cidadãos e dados operacionais também de todo o processo que faz essa cidade inteligente funcionar. Temos aqui mais um elemento. A cidade está se preparando para um grande evento que vai aumentar a demanda por toda essa estrutura e todos esses serviços. E aí, o que você faria? Como vocês utilizam o Digital Twins, num caso como esse, para identificar vulnerabilidades, responder ao ataque e comunicar ações necessárias para proteger os dados e garantir a continuidade da cidade inteligente? É possível? E como? Tem várias possibilidades, aqui é um tema bem amplo, né? Mas tem um fator que é talvez o fundamental ou o game changer do Digital Twin, que é você desprezar a linha do tempo. Então, um ataque que demorou anos, meses, não sei o quanto tempo pro hacker planejar aquele ataque, eu consigo validar ele em questões de segundos. Por quê? Porque dentro de um Digital Twin, a linha do tempo, ela é nula, ela não é um fator fundamental para mim. Então eu consigo fazer diversas simulações
desprezando o tempo que eu gastaria para aquilo. Eu falo, olha, agora você passa a simular na velocidade de 100 vezes. Então, o que eu demoraria uma vez, eu faço 100 vezes dentro daquele time. Então, a primeira coisa eu geraria um Digital Twin para detectar onde foi a vulnerabilidade. E aí, então, correr para estancar, isolar aquela parte que se foi atacada, né? Então, primeira estratégia eu valido a minha infraestrutura de IT para ver por onde essa vulnerabilidade iniciou, né? Por onde esse cyberataque iniciou. E aí, talvez, Ney, eu acho que você imagine que você tenha dados de diversos habitantes da cidade ou pessoas ali que são dados muito sensíveis e dados. Eu acho que você consegue contribuir aí de que forma que a gente. Seria um pânico. Assim, Bem real, né? se isso daí acontecesse, ia ser um belo susto. Os modelos, tanto os preventivos quanto os corretivos, entrariam em funcionamento aí. Precisaria calcular a velocidade de implementação das melhorias no ambiente tecnológico, mas vamos piorar o cenário que você pintou e não deu. A gente ficou as primeiras 24 horas com o time de dev tentando estancar esse ataque, melhorar e fazer o sistema funcionar. O evento começa daqui 24 horas. Está chegando 30 mil pessoas na cidade, aeroporto, táxi, hotel. O que a gente faz, né? Eu acho que a solução, como muita coisa vai acontecer ainda na nossa vida por causa da tecnologia, vai ser o back to bases. Seria ligar para a academia de profissionais de eventos, ligar para os profissionais de hotelaria e tentar fazer tudo à moda antiga. Mas a gente está num ambiente muito de brainstorming aqui, super lúdico, né? Teria grandes impactos e o vazamento desses dados seria bem prejudicial, ainda mais dependendo na mão de quem caísse. Manda todo mundo de volta para sua cidade e fala, não venho agora, muda o evento A cidade deixou de ser inteligente. Seria um... Legal, E é um problema do futuro que você trouxe. Isso, a gente deve ver isso acontecer. A gente deve ver isso acontecer. Na medida que avançam, né, as tecnologias para o cenário favorável, né, de experiências e de usuários, a gente também vai buscar provavelmente soluções para lidar com um problema como esse na medida que a tecnologia avança também. Né? O Então, natural já soluções estão existe, vindo porque aqui juntas no também. digital não existiria. Exatamente. Eu acho que só para validar, um cenário é fictício, mas isso já é realidade, tá? Em Curitiba nós temos toda a parte de distribuição de energia dentro de uma Smart Infrastructure. Então eu tenho uma cidade inteligente, eu não tenho mais medidores de energia, eu começo a ter possibilidades vulneráveis ali. Mas por isso volta na base e precisa ter um pré-projeto muito alinhado com as recomendações de cibersegurança. Eu acho que isso é fundamental. Legal, pessoal. Eu quero deixar uma provocação final aqui. Não precisam me responder. Deixa que o público responda isso nos comentários, o que eles pensam a respeito. Mas seria o Digital Twins a nossa eternidade ou não? Obrigado, pessoal. Obrigado por compartilhar conosco aí o conhecimento de vocês, por provocar ainda mais reflexões a respeito do que veremos daqui para frente. Foi um prazer ter vocês conosco hoje. Como que as pessoas podem conectar com cada um de vocês? Legal, bom, eu agradeço também, acho que uma troca bem enriquecedora para todos, né? Tudo que eu falei aqui, algumas coisas a mais, nós temos um Digital Experience Center localizado em São Paulo, então acesse o site da Siemens, www.siemens.com.br e agende uma visita ao nosso DEX. O meu caso é fácil encontrar, é Ney Neto em todas as redes sociais, Ney com Y, no LinkedIn eu posto bastante conteúdo sobre essas coisas todas que a gente discutiu aqui hoje, mas você pode também seguir a página da BioBots, os bots biológicos, né, BioBots, que você vai ter ali, encontrar o avatar da Sabrina e as outras celebridades que a gente está preparando, e ainda é bem futurista, então acompanha o que vai acontecer daqui 5, 10 anos que vão ficar muito legais. Obrigada, Ney, pela tua participação, por contribuir, teu conhecimento. Prazer. Obrigada também, Davi, por todo o conhecimento compartilhado aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Davi. Obrigado, Ney. Guilherme. E obrigado a você também, que acompanha o podcast Desvendados até agora. Esse foi mais um episódio. Esperamos no próximo. Desvendados,